Hoje no programa A Boa Reforma nós temos um assunto polêmico, um assunto que sempre gera muita discussão, mas que tem que ser estudado porque é um assunto da Escritura, é um assunto da Palavra de Deus, é o milênio. Qual é a melhor interpretação do texto bíblico de Apocalipse 20, de 1 a 4 especificamente, que fala sobre o reino milenar, os 1000 anos. Esse é um assunto que sempre gera muita discussão entre os evangélicos e a minha intenção aqui é dar uma pequena contribuição com essa discussão. Não com o objetivo de criar discussão, mas com o objetivo de criar reflexão. Discussões servem para muito pouco. Normalmente as pessoas se exaltam, as pessoas acabam ofendendo umas às outras por causa desses assuntos. E isto não contribui em nada com o crescimento do Evangelho e muito menos com a glória de Deus. Então, meu objetivo é analisar à luz das Escrituras aquela que é a posição que eu entendo ser a que faz mais justiça ao ensino bíblico e também é a posição mais coerente com a teologia reformada. Nosso programa aqui é a Boa Reforma. Estamos interessados, portanto, em analisar as doutrinas que são importantes da perspectiva da fé reformada. O objetivo, como eu disse, não é necessariamente convencer os outros da minha posição ou tentar fazer alguém mudar de posição. Infelizmente, esse assunto do milênio muitas vezes é tratado quase como uma torcida de time de futebol. E as pessoas, se ouvem falar mal do time delas, elas partem para a briga, elas se irritam e ofendem. E isso não é um bom modo de lidar com o assunto. Alguns acham que gritando e ofendendo e usando jargões e palavras pesadas conseguem convencer os outros. Tem que pensar que se as pessoas se convencem por isso ou por esse tipo de postura, então, de certo, não conta muito ponto, ter pessoas convencidas desta maneira. As pessoas têm que entender o que elas creem. E para isso é preciso análise, é preciso mergulhar nos textos bíblicos, analisar com profundidade a palavra de Deus. Mas acima de tudo, é preciso respeito para com as posições diferentes. Porque esse não é um assunto vital para a ortodoxia. É um assunto importante porque é bíblico, mas que não será decisivo para saber quem vai herdar a vida eterna ou não. Não é um assunto, portanto, que define a salvação ou a condenação. Apesar de, como eu disse, para algumas pessoas parece que define, porque se os outros não creem do modo como elas creem, praticamente não é nem crente, não é nem cristão. O que configura uma posição sectária, Porque se as verdades do Evangelho centrais são preservadas por nós ou por outros, nós temos que nos reconhecer como irmãos, mesmo que em alguns aspectos pensemos diferentes. Muito bem, vamos tratar então do assunto e eu vou precisar fazer isso em 2 programas. O assunto é longo, muita coisa a ser dita e, portanto, não é possível concentrar tudo num programa só. Hoje eu vou me ater basicamente a falar sobre por que eu entendo que não se deve interpretar Apocalipse 20, o texto que fala do milênio, de uma perspectiva literal. Então eu vou dar as razões para isso. E num programa que ainda virá, que ainda gravaremos, eu pretendo falar então sobre como interpretar o texto de Apocalipse 20, de 1 a 4. Note, portanto, que hoje eu nem vou entrar no texto mesmo do capítulo 20 de Apocalipse. Eu vou apenas listar as razões pelas quais eu entendo que não é uma boa interpretação esta que tende a ver os eventos e os assuntos de Apocalipse 20 de forma literal. Costuma-se dizer que há 4 posições a respeito do milênio, E de fato, cada uma dessas posições tem as suas peculiaridades.
Mas a rigor, três posições interpretam mais ou menos literal a passagem de Apocalipse 20. E apenas uma posição abdica da ideia de interpretação literal e interpreta de forma espiritual. Sim, porque os dois tipos de pré-milenismos, o pré-milenismo histórico, esse que vem lá desde o segundo século da era cristã, ou o dispensacionalista, que surgiu agora há pouco tempo, no século XIX, ou mesmo o pós-milenismo, que é mais antigo, tem um desenvolvimento histórico também bem razoável, mas todas essas três posições não são iguais, ninguém está falando isso, mas essas três posições, elas interpretam mais literalmente o texto. É claro que mais literal de todos é o pré-milenismo dispensacionalista, o histórico também. E o próprio pós-milenismo vê o milênio lá na frente, não estamos nele ainda na perspectiva pós-milenista, porque ainda o mundo precisa melhorar muito ainda para começar para valer o milênio. Então, e esse milênio será terreno e acontecerá de forma literal, portanto. E é por isso que eu estou dizendo que das três posições, apenas uma de fato interpreta espiritualmente o capítulo 20, não interpreta literalmente. E agora eu vou dar as razões, então, pelas quais eu julgo coerente não interpretar literalmente Apocalipse 20, ou seja, o milênio que precisa acontecer não é um milênio terreno, literal, um reinado de 1000 anos aqui nesse mundo, em Jerusalém, no trono de Davi, não é isso. Portanto, não é uma interpretação literal. Quais são as razões? Como Apocalipse usa muito o número 7, são muitas as vezes em que o número aparece, eu vou listar 7 razões também pelas quais eu entendo que não se deve interpretar literalmente o capítulo 20 de Apocalipse. E a primeira razão é a seguinte: toda interpretação literal do milênio basicamente depende de passagens do Antigo Testamento e não do capítulo 20 de Apocalipse. Porque o capítulo 20 de Apocalipse não fala nada sobre Jerusalém, ou sobre um reinado terreno, ou nem sequer menciona que é Jesus que está reinando. Diz que os santos estão reinando com ele. Então, não é do capítulo 20, não é do texto do capítulo 20 que as pessoas constroem toda aquela fantasia, toda aquela visão do reino milenar. Da onde as pessoas tiram esses subsídios, esses recursos interpretativos? Do Antigo Testamento, de passagens, principalmente do livro de Isaías, de Ezequiel, de Zacarias, mas Isaías é um dos preferidos. E um dos textos preferidos para serem usados como uma explicação literal do milênio é Isaías 65, 17 a 25. O texto, eu vou ler alguns versículos desse texto, não todos, porque senão fica muito longo, mas alguns versículos aí nos servem de base para essa interpretação literalista do milênio. Então, o verso 17 diz: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. O verso 18 diz: Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Verso 20 agora: Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. E o 25, mais famoso de todos, O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então aí está a cena paradisíaca, de um paraíso terrestre, um paraíso terreno, e as pessoas então, os intérpretes literalistas,
do milênio, eles buscam subsídios nesta passagem e em várias passagens paralelas como essa, como o capítulo 11, por exemplo, né, de Isaías. E aqui essa passagem serve como base, portanto, para a descrição. Olha, o cordeiro vai pastar com o leão, né? O lobo também, enfim, a criança vai colocar a mão na toca do basilisco e ninguém vai sofrer por isso, não tem mais risco ou perigo, a vida é muito próspera, quem morrer aos 100 anos morre jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então, interpretando isso literalmente, né, joga-se isso lá para dentro do milênio, ou seja, pega-se passagens como esta e coloca-se dentro do capítulo 20 para explicar uma coisa. Só que, qual é o problema? Qual é o problema? Que o texto não menciona milênio em lugar nenhum. O texto não diz, e haverá um reino milenar, e acontecerá um tempo, então, aqui nesse mundo. Não, nada. Ao contrário. Inclusive, o texto diz explicitamente que ele está profetizando a respeito do novo céu e da nova terra. Olha aí o verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Ora, novo céu e nova terra não é o milênio. Aliás, se você segue a sequência do capítulo 20, 21 e 22 de Apocalipse, o capítulo 20 fala do milênio. O 21 e 22 falam do novo céu e da nova terra. O novo céu e nova terra é o que teoricamente precisa acontecer depois do milênio, certo? Então é o estado eterno. O milênio é uma espécie, na interpretação literalista, né, é uma espécie de um reino intermediário, de um reino temporal, muito bom, muito próspero, etc., mas temporário, intermediário. Não é a mesma coisa que novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra é um reino eterno, não acaba, é sem fim. E essa passagem, o texto está dizendo, não eu, está falando do novo céu e da nova terra. Ah, pastor, mas como pode? Então vai ter morte, porque ele fala que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Então vai ter pecado, porque o texto diz que quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Irmãos, por isso não pode ser interpretado literalmente. Porque se for interpretado literalmente, você vai contradizer a sua própria teoria. Porque ele não está falando do milênio, ele está falando do novo céu e da nova terra. Não podem riscar o verso 17 para tentar fazer encaixar isso na teoria do milênio. Então, você tem que, mais uma vez, reconhecer a necessidade de interpretar isso espiritualmente, não literalmente. Na verdade, Isaías está escrevendo aquilo que um judeu, um homem piedoso do 7º século antes de Cristo pode entender, pode compreender através dessas palavras. Aqui é uma limitação da linguagem. Ora, se Isaías quisesse descrever o mundo vindouro, ele não teria palavras para fazer isso. É por isso que ele usa a linguagem atual deste mundo, é uma linguagem comparativa. Quando você pensa, morrer aos 100 anos é morrer jovem, então é uma longevidade, mas não quer dizer que vai literalmente morrer, não quer dizer que vai literalmente pecar. É uma figura de linguagem que tem que ser interpretada dessa maneira. Mas quando você lê Apocalipse 21 e 22, acha que é diferente? Agora é o Novo Testamento, é mais evoluído, então agora vamos ter uma descrição literal. Claro que não, a não ser que você fique pensando que lá no novo céu e nova terra nós vamos ter ruas de ouro, portas de pérola, literalmente falando. Para que serviria rua de ouro, porta de pérola? Literalmente falando, serve apenas para dar uma noção ao leitor de João, lá do final do 1º século da era cristã, uma ideia de riqueza, suntuosidade, glória, esplendor. Mas literalmente falando, se as ruas fossem de ouro, perdeu o valor, porque o ouro só tem valor porque é raro. É só porque é raro. Então, se as ruas são de ouro, provavelmente o que vai ter valor vão ser as pedras, que não vai ter pedra, só ouro. É um conceito desta era, é um conceito ainda deste mundo decaído, mas que nos ajuda a ter uma noção do que é para ter lá. Não dá para interpretar literalmente, e essa é a primeira razão. Não se pode interpretar Apocalipse 20 literalmente, porque na verdade ninguém faz isso.
As pessoas vão buscar interpretação no Antigo Testamento, em passagens do Antigo Testamento, que não falam nada de milênio, não mencionam milênio em momento nenhum. E quando dizem de que período que é, como essa, dizem é o novo céu e a nova terra. Segunda razão, Apocalipse 20 é um texto apocalíptico. Okay? Usa uma linguagem, portanto, apocalíptica, e ela, por si só, já exige que seja interpretada por símbolos, entender o símbolo daquilo e não se fixar na literalidade da descrição. E é o único lugar em toda a Bíblia onde a palavra 1000 anos aparece para designar um reino. Então, se é o único lugar em toda a Bíblia em que a palavra 1000 anos aparece, literalmente, para designar um reino, por que eu tenho que interpretar literalmente, se eu estou num texto apocalíptico? Ora, se isso estivesse numa carta paulina, se estivesse num texto dos evangelhos, fechou questão, ninguém discute, é literal, está numa epístola, está num evangelho, mas está no Apocalipse. E aliás, o único outro lugar onde a palavra 1000 anos aparece, numa epístola, uma coisa interessante é dita sobre isso, e uma coisa não tem a ver com a outra diretamente, ok? Não vamos misturar, é apenas para dizer que esse número 1000 anos, ele mesmo na literatura epistolar, ele já vem carregado de um sentido não literal. E observe, está lá em 2 de Pedro 3, verso 8. Todavia uma coisa, amados, Pedro está falando, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele continua: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O ponto aqui do apóstolo Pedro é dizer que a segunda vinda de Cristo não está atrasada. Okay? Porque já se passou tanto tempo, e alguém poderia dizer, bom, então as promessas não foram cumpridas, porque ele disse que viria logo e até agora não veio. Então Pedro diz, mas você não pode contar o tempo humano como se fosse divino, não é a mesma coisa. Então ele diz, um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele não está ensinando nada sobre milênio aqui, fique bem claro, mas o ponto é, esse termo 1000 anos aparece aqui numa epístola com um alerta. Cuidado com o literalismo aqui, cuidado com usar essa expressão como se ela fosse um período fechado, demarcado, que conta os dias como nós contamos. É apenas um alerta para dizer que é preciso ver esse número 1000 anos com cuidado no texto bíblico e evitar literalismo. Voltando ao ponto, Apocalipse 20 é o único lugar em que há a descrição de um reino milenar, de um reino de 1000 anos, num texto, num livro amplamente espiritual e simbólico. Então, é boa coisa interpretar isso literalmente? Não é boa coisa, não é uma interpretação segura. Terceira razão, o ensino claro do Novo Testamento, como um todo, é que quando Jesus voltar, Ele não vai estabelecer um reino intermediário. Quando Ele voltar, Ele estabelece um reino eterno. Esse é um assunto claro do Novo Testamento. Mais uma vez, se você não tivesse Apocalipse 20, em nenhum outro lugar do Novo Testamento você conseguiria deduzir a ideia de um reino milenar. Por isso, o risco, o perigo de interpretar isso literalmente. Agora, deixemos um pouquinho o capítulo 20 de lado do Apocalipse e vejamos o restante do Novo Testamento que se fala sobre o que vai acontecer quando Cristo voltar. E aí a surpresa, sempre é reino eterno, consumação. Quando Ele volta, é a consumação. Ele disse aos seus discípulos, eu recebi todo o poder nos céus e na terra, e agora eu dou para vocês a minha autoridade, para que vocês possam ir por todo o mundo, fazer discípulos das nações todas, batizando os convertidos, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eu estou com vocês até o começo do milênio? Não, até a
consumação. Até a consumação. Esse é o ensino do Novo Testamento. É consumação o que vai acontecer quando Cristo volta, não um reino intermediário. E o lugar mais claro, aí teria muitas passagens, mas o mais claro, 2 Pedro capítulo 3. O mesmo texto acabou de dizer que 1000 anos é como um dia é como mil anos. Descreve então uma certa sequência do que vai acontecer quando Cristo voltar. E note que nesse caso é uma epístola, né? Estamos numa carta que tem tudo para ser interpretada literalmente. É uma epístola, não é um livro apocalíptico. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Note que ele está usando a mesma linguagem de Jesus, né? Falando que a sua segunda vinda seria como a do ladrão que vem de noite. Você não sabe a hora, então você tem que estar sempre preparado. A vinda de Cristo é secreta no sentido de que não dá para marcar a hora, mas não é secreta no sentido de que não vai ser vista, né? Quando ele vem, todo olho verá, até quanto transpassaram. Não tem essa história de vinda secreta. Quando Cristo vem, todo mundo vê. Ela só é secreta no sentido de que não se sabe o dia exato, a hora exata, porque é como ladrão, mas ele vem de noite, o texto fala. Então você sabe que é o horário mais apropriado para aguardá-lo, para esperá-lo. Muito bem, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Um reino de paz e prosperidade aqui na terra? Vai destruir tudo. Os céus vão passar com estrepitoso estrondo. Os elementos terrenos se desfarão abrasados, a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, isso aqui não é muitos dividem a segunda vinda de Cristo em duas metades, né? A parte secreta, a parte que ele vem depois dos 7 anos. Mas aqui não está fazendo essa divisão. Está dizendo que é a vinda do ladrão, é a vinda como vem o ladrão, que seria, na interpretação de muitos, a parte secreta. Não tem nada de secreto aqui. Céus explodindo, elementos derretendo, terra e as obras demolindo. Que esse é o sentido, se demolirão as obras deste mundo. E aí olha o alerta de Pedro no verso 11. Visto que todas as coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, repete aí, né, serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos o milênio. Não. Novos céus e nova terra. O estabelecimento de um reino intermediário, Pedro está falando? Não, o novo céu e a nova terra. Esse é o ensino do Novo Testamento. Quando Cristo vem, destrói o que tem que ser destruído e refaz os céus e a terra. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. É isso o que vai acontecer. Veja que Pedro está dizendo, não fique esperando desse mundo não. Não fique achando que vai ter alguma coisa desse mundo não. Esse mundo vai ser destruído, esse mundo vai ser derretido. Então, que reino é esse que as pessoas querem ter? Nós vamos reinar sobre as nações, lá de Jerusalém, todo mundo vai ter que reverenciar a gente. Eu estou dizendo, não vai sobrar nada. Você está esperando o quê? Vai ter tudo destruído, derretido, não vai sobrar coisa nenhuma, nem do céu nem da terra. E é isso que vai acontecer na volta de Cristo, na vinda de Jesus, na única, indivisível e totalmente visível segunda vinda de Cristo. Quando Ele vem, né? Observe, meus queridos, que lugar haveria melhor para a Bíblia nos falar sobre um milênio literal que não aqui? Se ele tem que existir, se ele fosse para existir,
Que lugar melhor para dizer isso? Tinha que estar aqui no verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, ó, a palavra que os nossos irmãos literalistas gostam, né? Promessa. Deus tem que cumprir as promessas feitas a Israel. Muito bem. Nós, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Um reino milenar lá em Jerusalém, reinando sobre as nações. Que lugar melhor para explicar isso do que aqui, numa carta, numa epístola? Não ficaria dúvida para ninguém. Mas o que ele diz é: não, a nossa esperança não é neste mundo. A nossa esperança não são das coisas deste mundo. A nossa esperança está no novo céu, na nova terra. Esse é o terceiro argumento. O ensino comum e claro do Novo Testamento como um todo é que quando Jesus voltar, não tem reino intermediário. Tem um reino eterno que ele estabelece. E essa é a nossa esperança. Quarto lugar, quarto argumento para não interpretar literalmente a passagem do milênio. Quando os mortos ressuscitarem, segundo o ensino do Novo Testamento, não é aí que começa o reino de Cristo, é aí que ele termina. Esse é um ponto fundamental aqui, porque todas as visões literalistas falam: Cristo volta, os mortos ressuscitam, primeiro só os crentes, né? Os crentes ressuscitam e aí vão para o reino milenar. Aí as duas visões pré-milenistas se divergem, porque uma diz: vão ficar 7 anos lá no céu, né, nas bodas do Cordeiro, e a outra diz: não tem 7 anos, fica todo mundo aqui na terra até o momento final. Mas sai também, ressuscita e aí vai para o milênio. De qualquer maneira, seja qual for a posição, depois da ressurreição começa o milênio. Depois da ressurreição começa o reino literal, o reino de Jesus. Ora, não é o que ensina Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versos 23 a 28. O que ele diz é que quando acontecer a ressurreição do povo de Deus, acaba o reino de Jesus. Não começa, acaba ali. Olha o que ele diz, verso 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Ou seja, um dia Cristo vai devolver o reino ao Pai, vai entregar o reino ao Deus e Pai. Então é o momento em que acaba o reino, não que começa. Então virá o fim. Quando é que é o fim? Quando ele devolver, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Ele já reinou. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então, o reino de Cristo é um reino destruidor. Ele veio para destruir os seus inimigos. Ele está fazendo isso desde a cruz. É na cruz que ele pisou a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. O evangelho vai por todo mundo esmagando os inimigos, pondo Satanás debaixo dos pés da igreja, como Romanos 16 fala. Então, todo esse processo é o processo de esmagar os inimigos. Mas falta destruir o último deles. O texto diz, o verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então o último inimigo não é Satanás. O último inimigo a ser destruído é a morte. Mas veja, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Claro, Deus o Pai passou ao Filho o reino. Convém que você reine, filho, até que os seus inimigos estejam debaixo dos teus pés. Quando o último inimigo estiver debaixo dos teus pés, chegou a hora de você devolver o reino para o Pai. Essa é a ideia. É uma figura do Antigo Testamento, né? Faraó no trono é maior que José. Mas Faraó diz, mas é você que governa. Então a ideia é, José não manda em Faraó, mas governa com o poder de Faraó, faz tudo o que Faraó poderia fazer. Jesus não manda no Pai. Existe uma hierarquia funcional na Trindade, que não é uma hierarquia de essência, é apenas uma hierarquia funcional. Nessa questão de função, o filho diz, eu faço a vontade do meu pai. Mas para ele ser o rei, o pai tem que dizer, você assume agora. Então o pai diz, você governa, não manda em mim, mas manda em tudo o resto. E quando você esmagar tudo o resto que tem que ser esmagado, você devolve o reino para mim. Quando isso vai acontecer? Então, o texto diz bem claro que é quando o último inimigo for destruído. A morte. Quando é que a morte vai ser destruída? Na interpretação aqui desse texto. Quando os crentes ressuscitarem.
Isso é bem uma figura de colheita. Você colhe um pouquinho no começo e depois você faz a colheita completa. Então a ressurreição de Cristo são as primícias, é a primeira parte da colheita. A ressurreição do povo de Deus no final, de uma vez só, é a colheita. A colheita não é por partes, a colheita é uma vez só. É isso que Paulo diz aqui. Primeiro Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então a morte cai. E então a morte é esmagada. E quando a morte é esmagada, o que acontece? Começa o reino. Então virá o fim. Quando ele devolver ao reino ao Deus e Pai. Então, à luz dessa passagem, que é uma epístola, que é clara, que é direta, está falando da ressurreição, é dito que o reino de Cristo acaba na sua segunda vinda. Porque aí os mortos ressuscitam. Tecnicamente, a partir daí, caiu o último inimigo. Então chegou a hora dele devolver o reino ao Pai. Porque aí virá o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra é o reino eterno. É Deus habitando completamente, a Trindade habitando no meio do seu povo. Então não há nenhuma noção aqui, a mínima que seja, de um reino intermediário após a segunda vinda de Jesus, de um reino milenar. Isso simplesmente não se encaixa com a teologia de Paulo. Isso simplesmente não se encaixa com a teologia de Pedro. Acabamos de ver. E também não se encaixa com a de João, como nós veremos quando chegar a hora de estudar Apocalipse capítulo 20. Quinto lugar, um milênio literal é geralmente construído a partir de uma separação entre Israel e igreja. Geralmente é isso, né? A ideia é Deus lidou com Israel por um tempo, aí ele começou a lidar com a igreja, aí depois ele vai voltar a lidar com Israel, porque é no milênio que ele vai reinar em Israel e com Israel, certo? Então, mais ou menos a ideia é que Deus tinha uma esposa, Israel, brigou com ela porque ela foi infiel, se casou com a igreja, né, com a noiva, e aí terminou o assunto com a noiva e voltou com a mulher anterior. É mais ou menos isso, claro, isso é uma sátira, né, mas não deixa de ter semelhanças. A pergunta é: Deus tem duas mulheres? Deus tem dois povos? Deus tem dois projetos? Se isso é verdade, tudo que Paulo escreveu em Efésios 2 tem que ser arrancado da Bíblia, tem que ser rasgado, porque lá fala o oposto, completamente oposto. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, de 11 em diante. Eu vou ler só alguns versos, né? Mas vale a pena ler a passagem inteira aí com calma. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, está falando com os gentios, com os estrangeiros, o que ele quer que eles se lembram? Verso 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, o ponto gentios, antes do evangelho ser conquistado para vocês, antes de Cristo conquistar o direito de que as nações ouvissem e recebessem o evangelho, vocês estavam numa pior. Vamos reconhecer isso. Vocês não tinham nada, estavam fora. Mas mudou tudo, ele diz, verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, bem claro, dois povos. Israel tem tudo. Israel tinha Deus, tinha as promessas, tinha a esperança, tinha a comunidade e tinha Cristo também, conforme ele foi revelado no Antigo Testamento. Israel tinha tudo que o verso 12 diz que os gentios não tinham. Então, dois povos completamente separados, um altamente beneficiado e um totalmente abandonado, né? O gentio abandonado e o judeu beneficiado. Mas mudou tudo, Paulo fala. Agora acabou essa separação, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, vós gentios que não tinham nada dessas coisas, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, que é Cristo, é a nossa paz. Agora olha essa expressão, o qual, que é Cristo, de ambos, quem ambos? Judeu e gentil, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, outra vez,
criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Olha, 2 vezes ele diz, de 2 fez um, de 2 fez um, tirou o que estava no meio, tirou a parede que separava gentios de judeus, e uma das coisas que separavam era justamente as leis cerimoniais judaicas, que foram abolidas em Cristo. Por isso que Atos 15 aboliu todas aquelas leis cerimoniais, né? A circuncisão ficou para trás, todos aqueles sacrifícios que eram feitos, todas aquelas centenas de leis que existiam foram deixadas para trás. Por um tempo ainda permaneceu na igreja algumas poucas coisas que Atos 15 mantém para uma boa convivência com os judeus, e que mais tarde também desapareceria, como a gente vê nas cartas paulinas. Mas o ponto aqui é, Deus tirou o que estava no meio, tinha algo separando gentil de judeu, de maneira que fossem 2 povos separados. Ele diz, agora não, só tem um. Ele juntou os 2 num só, ele derrubou o muro que estava no meio. Então Deus não tem 2 mulheres, Deus não tem 2 projetos, Deus não tem 2 povos separados, ele tem um povo só. Na igreja ele reúne gentil e judeu, judeu e gentil. É isso que o texto diz, verso 16. E reconciliasse ambos, outra vez, né? Ambos em um. É a 3ª vez que ele menciona isso, né? Ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ora, se alguém defende que lá na frente Deus vai retomar uma história antiga com Israel, acabou o parêntese da igreja e agora vai tratar com Israel, anulou a cruz. Lançou por terra a cruz, porque a cruz destruiu essa separação. A cruz acabou com essa divisão e uniu os 2 povos num só corpo, que é a igreja, que tem judeu e que tem gentil. Deus não tem 2 projetos. Por isso, o milênio literal geralmente é construído a partir dessa separação entre Israel e igreja. Mas isso significaria reconstruir um muro que o próprio Deus derrubou. 6ª razão. A insistência no cumprimento literal das profecias do Antigo Testamento, e essa insistência é a base para a crença no milênio literal, porque geralmente os defensores dizem o seguinte: se Deus não cumprir as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento de forma literal, Deus mentiu, Deus falhou, a palavra de Deus não é verdadeira. Se Deus não cumprir aquelas promessas feitas de um reino de prosperidade, de paz, de domínio mundial, a palavra de Deus falhou. Acho muita arrogância, audácia falar dessa maneira, como se a pessoa estivesse acima do próprio Deus, dizendo o que é que Deus tem que ou não fazer para que ele seja ou não seja justo. Essa declaração, ela ignora 2 aspectos. O primeiro aspecto é que muitas das promessas feitas a Israel eram condicionais. Quando Salomão dedicou o templo, a sua oração ficou toda condicionalidade. Se fizermos isso, vai acontecer isso. Se não fizermos isso, não vai acontecer isso. Uma vez que Israel falhou em sua fidelidade a Deus, Deus não tem mais obrigação legal de conceder aquelas promessas, de conceder aqueles aspectos que eram condicionais em grande medida. Nem tudo era condicional, porque Deus tem seus planos, seus projetos perfeitos. Isso não é condicional. O que Ele determina não é condicional, mas o que é reação ao que o povo deve expressar, isso é sim condicional. Mas esse não é o ponto mais importante. Na verdade, essa ideia, essa insistência num cumprimento literal das profecias do Antigo Testamento lá no milênio, ignora um segundo aspecto crucial, que é o fato de que o próprio Novo Testamento interpreta as profecias. Porque o Novo Testamento faz isso. E esse é o ponto fundamental. Eu vou citar 2 passagens aqui, só para você ter uma noção, teria muitas outras, mas essas 2 são bem emblemáticas, porque elas falam de Davi.
Davi, o reino de Davi, o tão esperado reino de Davi, né? Que é o coração do milênio. O filho de Davi tem que reinar em Israel, tem que reinar em Jerusalém, num trono lá, exatamente lá, o templo reconstruído, aquela coisa toda. Muito bem, veja como é que o Novo Testamento, no livro de Atos, os apóstolos interpretam essas profecias. Veja aqui o primeiro caso, em Atos 2, 29 a 36. A respeito do patriarca Davi, Pedro está dizendo, eu quero falar para vocês, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, então, olha só, qual é o assunto aqui? A promessa feita a Davi de que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Quando é que isso vai acontecer? Os literalistas falam, no milênio. É o que Pedro diz aqui? Não, observe. Prevendo isto, que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se ao milênio. Não, a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Cristo é o momento de cumprir a profecia feita a Davi de que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. É aí que começa o reino de Jesus. Quando é que Cristo começou a reinar? Quando ele ressuscitou, quando ele subiu dos mortos, apareceu aos discípulos e disse, tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Eu não mando só em Israel, eu não mando só num reino terreno, eu mando nos céus, eu mando na terra. Começou aí. Então o texto diz, a este Jesus Deus ressuscitou, do que nós somos testemunhas, exaltado à destra de Deus, aí é o trono, aí é o reino, aí começou o reino, quando ele subiu aos céus, ele ressuscitou, subiu aos céus, ele está reinando. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Não o fará, fez. Cristo já reina, já está reinando. Isso é o Novo Testamento interpretando o Antigo Testamento e interpretando aquela profecia do reino de Davi de uma maneira espiritual. Ela se cumpre plenamente, mas no reino lá em Israel, Jesus sentadinho no trono de ouro, ou o que quer que seja, não, na sua ressurreição, quando ele subiu dos mortos. Nessa mesma linha, ou nesse mesmo estilo de interpretação, você vê Tiago interpretando lá em Atos 15, versos 14 a 18, Tiago interpretando a famosíssima profecia de Amós, que ninguém que defende um milênio literal conseguiria não ver nessa passagem uma comprovação do milênio literal. Mas não é o que Tiago, o meio-irmão de Jesus, viu. Não é o que o Espírito Santo revelou para ele. Então, quem que tem a melhor interpretação, né? O pessoal que interpreta literalmente ou o Espírito Santo que revelou aqui a Tiago o modo como interpretar aquela profecia? Observe aqui, verso 14. Falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. O assunto, portanto, é como é que os gentios estão sendo acrescentados à aliança, como é que os gentios estão sendo convertidos e salvos. Esse é o ponto. Verso 15, Tiago explicando, conferem com isto as palavras dos profetas. Onde que eles falaram sobre isso? Que os gentios iam ser acrescentados ao Evangelho. Aí Tiago cita Amós. Cumpridas destas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Você entendeu o que ele está dizendo aqui? Que a famosa profecia de restaurar o tabernáculo caído de Davi, que significa, talvez, para muitos, reconstruir o templo lá em Jerusalém, para outros, o reino, o trono de Davi e tudo mais, né? Para Tiago, para o Espírito Santo, para o Novo Testamento, significa trazer os gentios à fé, incluir os gentios na igreja, mais uma vez, acabar com a parede, destruir o muro do meio dos povos, reunir num só corpo, judeus e gentios. Esse é um assunto muito
caro, muito precioso para o Novo Testamento. Então não tem nada de interpretar isso literalmente. Não há necessidade de interpretar literalmente as profecias do Antigo Testamento. A ideia de que se as profecias do AT não se cumprirem literalmente, a palavra de Deus falhou. Quem somos nós para usar esse tipo de argumento? E na verdade, à luz do que nós vemos aqui, não é que elas não se cumprem, elas se cumprem muito mais do que nós podíamos imaginar. Elas são muito mais amplas do que podíamos imaginar, porque todo mundo pensava no reino de Davi em Jerusalém, e Jesus disse: eu mando nos céus e na terra, ou seja, eu tenho um reino maior, muito maior do que simplesmente um reino terreno e temporário em Jerusalém. E em último lugar, o sétimo argumento para não interpretar literalmente a passagem do milênio em Apocalipse 20, olha que eu nem entrei em Apocalipse 20, né? Um outro programa eu vou falar sobre isso, mas agora aqui é só as razões para não fazer isso, para não interpretar literalmente, é que é estranho, desnecessário e até mesmo aparentemente injusto imaginar um reino intermediário de 1000 anos neste mundo. São essas três afirmações que eu faço à luz de tudo isso que eu vi até agora aqui. Estranho, porque dois tipos de pessoas diferentes em essência têm que compartilhar o mesmo lugar. Ou seja, os crentes já estão ressuscitados, corpo glorificado, né? Numa boa, e ainda tem que conviver com pessoas caídas. Então, dois tipos de pessoas vivendo ao mesmo tempo. Uns já transformados e glorificados, e outros ainda no estado natural, no estado caído. Pessoas essas que ninguém sabe onde é que apareceram, porque no final do capítulo 19 diz que, de Apocalipse, que todo mundo foi morto. Todo mundo foi morto no final do capítulo 19 de Apocalipse. E aí no 20 o pessoal quer interpretar literalmente e faz aparecer, faz renascer um monte de nação, um monte de gente que foi tudo esmagado lá no capítulo 19. Assunto quando tratarmos do capítulo 20. Mas um ponto é estranho, dois tipos de pessoas ao mesmo tempo, no mesmo lugar, uns já em estado de glória e outros ainda em estado decaído, uns vivendo para sempre, outros morrendo. Estranho. Segundo lugar, desnecessário. E para não dizer um tanto quanto cruel. Desnecessário, pois seria apenas um adiar da verdadeira esperança que nós temos, que segundo Pedro é o novo céu e nova terra. Então o ponto é o seguinte: nós já estamos ressuscitados, corpo glorificado, não morremos mais, não sofremos mais, nós já estamos prontos para o mundo vindouro, prontinhos para o novo céu e a nova terra. Mas temos que ficar 1000 anos ainda aqui nesta terra, que melhorou muito, é verdade, a pessoa morre só com 100 anos, o leão e o cordeiro, etc., mas ainda é um mundo decaído, ainda, se é literal, acontece coisa ruim, morte, pecado, assassinato, ainda acontecem as coisas. E o ponto é, o que nós estamos fazendo nesse lugar? Olha só, hoje nós estamos num corpo decaído, certo? Somos pecadores, mas já temos as primícias do Espírito dentro de nós. Isso já nos faz, até certo ponto, detestar esse mundo, porque esse mundo é incompatível com a nossa nova natureza. Então nós gememos. É o que Paulo diz em Romanos 8, nós gememos nessa era, nesse lugar, porque esse mundo, nós fomos feitos para o mundo vindouro, então a gente geme aqui. Agora, vamos gemer mais 1000 anos, porque nós vamos ficar esperando o reino vindouro, mas temos que ficar 1000 anos aqui só porque um grupinho de pessoas acha que tem que cumprir literalmente aquilo que está escrito no Antigo Testamento. Eu entendo que não há necessidade disso acontecer e que esperar 1000 anos a mais intermediários seria só adiar uma esperança. Pedro fala, nós porém por sua promessa esperamos novo céu e nova terra. Vamos ter que esperar mais 1000 anos. Se Deus quiser, será. Ele é soberano todo-poderoso, faz o que Ele quer. Só não parece fazer sentido. Não parece fazer sentido à luz de toda a Escritura, não apenas à luz de uma passagem. Em terceiro lugar, parece injusto. Parece um pouco injusto, sim, pois significaria uma segunda chance para alguns, em detrimento de outros.
Essa galera que fica os 7 anos aqui embaixo, né, enquanto a igreja subiu, é uma segunda chance para eles. Eles eram crente meia boca, né, crente nominal, e agora vão ter uma segunda chance. A galera que vai para os 1000 anos, os ímpios que vão para os 1000 anos, porque tem ímpio, né, afinal de contas, eles têm que apanhar de Israel, Israel tem que governar eles. Esses ímpios, olha a situação deles, hein? Eles sabem que Jesus está sentado lá em Jerusalém. O rei está ali. Que fé é essa? Não é fé. Estão vendo Jesus. Jesus está lá, presente, carne e osso. Estranho. É uma segunda chance. É um privilégio concedido a um grupo de pessoas em detrimento de todos os demais. Soa injusto, né? Me soa bastante injusto esse aspecto. Aí estão as 7 razões para não interpretar o texto do milênio de Apocalipse 20 de forma literal. No próximo programa nós vamos falar sobre, então, como interpretar, né? Que é interpretar espiritualmente. Do mesmo modo aqui que os apóstolos interpretaram os profetas, dessa forma. Essa é a regra, essa é a maneira. Eu espero conseguir esclarecer isso no próximo programa. Por hoje é só. Agradeço muito a sua participação. Até a próxima.